O aquecimento lento da Terra, por ação do aumento do efeito estufa, de certo modo, o oposto do inverno nuclear, não matará, ao contrário da guerra nuclear, muitas pessoas diretamente, mas calcula-se que acabará por produzir graves desequilíbrios na agricultura e, em meados do século XXI, talvez converter regiões cerealíferas como as do Midwest americano e da Ucrânia soviética em algo semelhante a desertos de vegetação rasteira. Mas poder-se-ão criar, durante algum tempo, mais para o norte, climas mais propícios à agricultura, por exemplo, no Canadá e na Sibéria, e, uma vez que os solos sejam férteis, está por demonstrar que, em média global e a longo prazo, se verificaria uma fome generalizada em grau semelhante ao do inverno nuclear. Do fato de o nível do mar subir, aumento do volume da água devido ao calor e à fusão dos gelos glaciário e polar, especialmente após a lenta deterioração ou destruição do lençol de gelo do Antártico Oriental, pode surgir uma nova categoria de consequências econômicas. A inundação de todas as cidades costeiras do planeta, bem como de países de costas baixas e desprotegidas como Bangladesh. Seria elevadíssimo o custo da imigração maciça, da agricultura, da construção de represas e diques à escala mundial, das operações de salvamento de refugiados ambientais e da reconstrução das principais cidades costeiras noutro lugar. Para impedir que o efeito de estufa continue a aumentar, seria necessário, para além da poupança de energia, da eliminação da produção de CFCs e reflorestação global, uma conversão em grande escala dos combustíveis fósseis para a energia solar, para a energia nuclear, de preferência de fusão, ou para outras tecnologias ainda não desenvolvidas ou ainda não economicamente competitivas. Os custos de investigação e desenvolvimento de uma única destas tecnologias alternativas, por exemplo, a energia de fusão a alta temperatura, são, pelo menos, da ordem das dezenas de milhares de milhões de dólares, podendo a conversão a nível mundial atingir os bilhões de dólares. Há outras razões para dar estes importantes passos no sentido de fazer face ao aumento do efeito estufa, e somos firmemente a favor de que sejam dados. Queremos, porém, sublinhar que, em comparação com a guerra nuclear, o custo da prevenção, atendendo ao que está em jogo, é muito elevado. Uma guerra nuclear destruiria por completo a infraestrutura social das nações beligerantes e, devido ao inverno nuclear, provavelmente destruiria também toda a civilização. Seria um período de tempo muito curto, meses ou anos, e ao contrário do que aconteceu com as catástrofes ambientais precedentes de caráter não nuclear, não haveria oportunidade de avançar a passos lentos, de ensaiar formas de reparação alternativas e de considerar calmamente as melhores abordagens. Se avaliássemos em 1.000 bilhões de dólares o custo de uma guerra nuclear global e a probabilidade desta guerra em apenas 0,1% por ano, deveríamos gastar 1 bilhão de dólares por ano para evitar a guerra nuclear. Isso constitui aproximadamente o conjunto dos orçamentos militares de todas as nações, e bastaria estarmos confiantes de que esta despesa teria fortes probabilidades de evitar a guerra nuclear para considerarmos o dinheiro bem gasto. Todavia, parecem motivos insuficientes para uma despesa destas.
Uma nação que considere seriamente a possibilidade do inverno nuclear poderá encarar a hipótese de armazenar alimentos suficientes para a população sobrevivente para um período de pelo menos uma década. No entanto, a ruptura das redes nacionais de transporte e de refrigeração provocada pela guerra nuclear complicaria enormemente a tarefa, e mesmo uma tentativa parcial de armazenamento de víveres a uma distância que a maioria dos sobreviventes pudesse alcançar a pé seria tremendamente dispendiosa, embora não tão dispendiosa como a corrida aos armamentos e, por certo, não tão dispendiosa como a guerra nuclear. Todavia, este passo acarretaria graves inconvenientes, pois forneceria a possíveis adversários, pelo menos, uma intenção eventual de efetuar um primeiro ataque nuclear e seria considerado como um ato hostil por nações suscetíveis de serem destruídas pela guerra nuclear e pelo inverno nuclear, mesmo que não fossem atacadas diretamente. Em resumo, podemos afirmar que os riscos que o inverno nuclear representa para a espécie humana, nos seus graus de intensidade mais prováveis, hoje em dia cientificamente estabelecidos, são inaceitáveis por quaisquer padrões atualmente aplicados às questões ambientais ou mesmo em comparação com a enorme devastação imediata de uma guerra nuclear, onde os danos diretos são claramente inaceitáveis à luz de padrões semelhantes. O acréscimo de custos das nações beligerantes e não beligerantes, quer seja medido em vidas ou em dinheiro, é tão grande que é de molde a aumentar significativamente a parada, já inaceitável, da guerra nuclear e a justificar esforços heróicos no sentido de evitar que a guerra nuclear e o inverno nuclear alguma vez se tornem realidade. Carl Sagan, no livro O Caminho que Nenhum Homem Trilhou, editora Gradiva. Narração Douglas Ferrari.